Olá, seja muito bem-vindo a esta palestra do Clube Mente de Trader. Hoje eu quero conversar com você sobre o processo de mudança de mindset. Como é que nós começamos a mudar o mindset, começamos esse processo de desenvolvimento pessoal? Então eu trago hoje aqui 5 passos para começar essa mudança. Como é que eu consigo virar a chave para conseguir fazer aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu quero fazer lá no mercado e eu não consigo, porque o meu comportamento não me deixa, porque eu me comporto de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu desejo. Aqui no Clube Mente de Trader, você vai ter disponível vários conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional e diversas ferramentas aqui para que você possa começar essa jornada. Mas nada disso adianta se você não começar a dar esses passos, se você não se preparar para tudo isso que você vai encontrar aqui no clube. E por isso essa palestra está aqui no Start, está aqui bem no comecinho, para que você possa entender esse processo e entendendo o processo de mindset, você possa aproveitar tudo que você vai encontrar aqui de conteúdo no Clube Mente de Trader. Bom, uma coisa que eu quero explicar, né, mindset. Muito se fala, eu tenho que mudar o meu mindset. Então, antes de eu começar a falar dos 5 passos, vamos conversar um pouquinho sobre o que é mindset, né? Mindset é o seu padrão mental. É a sua forma de ver o mundo. São as coisas que você acredita e que baseiam as suas ações, né? É como se fosse uma espécie de protocolo que tem ali na sua mente que define, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, como você lida com as situações que são apresentadas para você. Tudo isso faz parte do seu conjunto chamado mindset ou padrão mental. E para que a gente mude esse padrão para um padrão vencedor, para um padrão realizador, para um padrão que consegue alcançar os resultados, que é o que a gente quer, porque afinal de contas você está aqui porque você não tem os resultados ainda que deseja. Então você quer fazer as mudanças necessárias para atingir esses resultados. Então você precisa começar a ver as coisas de forma diferente, você precisa ter novas ideias, você precisa ter novas formas de lidar com as situações para que você possa agir de forma diferente e, consequentemente, ter resultados diferentes. Esse é o processo de mudança de mindset que faz você alcançar os resultados. E por que é importante mudar o mindset para alcançar os resultados? Porque tudo parte da forma como você lida com as situações. Tudo parte da forma como você lida com as coisas. Como você lida com o risco, como você lida com perdas, como você lida com ganhos, né? Como você lida com o medo de ganhar, o medo de perder, como você lida com um momento de ansiedade, como você lida com a pressão por resultados, como você lida com regras. Tudo passa pela forma como você lida com as coisas. E é essa forma que vai ditar o seu comportamento. E é o seu comportamento que vai ditar os seus resultados. Então, você precisa fazer uma mudança de mindset se você quiser mudar os seus resultados, porque você precisa mudar o seu comportamento. Então, mudar o mindset é uma parte importante desse negócio. E a gente aqui no clube vai trabalhar muito isso com diversos conteúdos que tem por aqui. E essa palestra vem para que você possa começar a entender um pouco mais sobre isso, né? Por isso eu trago ela logo aqui no Start, para que você comece a perceber qual é o caminho que você tem que trilhar para que você possa trilhar. Porque a decisão de trilhar você já tomou, por isso você está aqui. Você quer mudar, você quer ter resultados diferentes, você quer ter um futuro diferente. Então, vamos começar a mudar esse mindset para ter um mindset compatível com tudo isso que você quer, não é? Então, o mindset é o padrão mental, é a sua forma de lidar com situações e de ver as situações que aparecem, é a sua forma de interpretar aquilo que acontece, tá certo? Bom, e o primeiro passo que eu trago aqui para a gente conversar sobre o que é necessário para mudar o mindset, para começar esse processo,
é a tomada de consciência. Então, assim, é muito importante você olhar para aquilo que não está funcionando e tomar consciência. Aceitar aquilo que precisa ser mudado. Aceitar aquilo que você precisa aprender ainda. Aceitar aquele comportamento que você não quer, mas que insiste em ficar presente. Até agora, você agiu de maneira passiva. Então, o primeiro passo para que você comece agora uma nova forma de lidar com isso é tomar consciência. É tomar consciência do que te atrapalha, do que acontece e aquilo que você quer que passe a acontecer. Então, o começo de tudo é observar. Observar pensamentos, sentimentos, comportamentos. E a metodologia do clube vai te proporcionar exatamente isso. Mas é preciso tomar consciência em primeiro lugar. É preciso que você tome a consciência de que aquilo é importante, de que fazer aquela mudança é importante, de que aquilo está presente na sua vida, seja um pensamento, seja um sentimento, seja um comportamento, aquilo está presente, é parte de você, mas não te serve para alcançar os resultados que você deseja. E a partir dessa tomada de consciência é que você ingressa nesse processo de mudança, né? Você precisa mudar um comportamento que te atrapalha. Primeiro você toma consciência do quanto aquilo te atrapalha. Então, por exemplo, você quer mudar um comportamento autossabotador, tá? Que você tem lá quando está operando no mercado. Então, o primeiro passo é tomar consciência de que aquilo ali é responsabilidade sua, de que aquilo faz parte de você e que nesse momento não te ajuda, que você não quer mais. Então, ao tomar consciência disso, você inicia o processo da mudança para transformar aquele comportamento. Então, dependendo do que seja, você vai aplicar uma ferramenta para melhorar o foco, para lidar com medo, né? Para controlar a sua ansiedade. Não importa. A questão é que, sem tomar consciência do que está acontecendo, você não consegue iniciar o processo de mudança. Ok? O segundo passo que eu quero trazer para você aqui, para que você entenda o processo de mudança de mindset, é abrir a sua mente. Esse é o segundo passo que você tem que dar. Depois de tomar consciência do que você precisa mudar, dos comportamentos que você tem, que você precisa transformar, você precisa abrir a sua mente. Open your mind. Você precisa se abrir para novos conhecimentos, para novos conceitos, para novos hábitos, novas rotinas, tudo de acordo com o que for preciso para você se tornar o trader que você quer ser, um trader melhor, uma pessoa melhor, né? É importante que você se livre das resistências para isso. Por que eu estou falando de open your mind? De abrir a sua mente? Porque você vai ter resistências. O seu cérebro, e já já a gente vai ver um pouco disso, vai criar resistências porque você está saindo da sua zona de conforto. A zona de conforto é manter tudo como está. É como o seu cérebro sabe lidar com as situações. Embora essa forma não seja boa para os seus resultados, é a única forma que o seu cérebro sabe lidar com as situações, pelo menos até agora, porque se ele soubesse uma forma diferente, você já estaria tendo resultados diferentes, porque você já teria feito as mudanças necessárias. Então, se você quer ser disciplinado e não consegue ser disciplinado, você toda hora não consegue seguir as regras, não consegue seguir seu plano, não consegue respeitar seu limite de loja, de operações, o seu cérebro, ele sabe lidar com aquelas situações dos seus limites, das regras, dessa forma. Então, quando você vier com ideias novas, conceitos novos, ele pode apresentar alguma resistência. Então, é muito importante que você abra sua mente, é muito importante que você se livre das resistências, ou pelo menos que você fique atento para quando elas aparecerem. Então, fique atento ao que eu chamo de pensamentos bloqueadores. E quais são? Por exemplo, eu já sei disso. Isso aqui é bobagem. Isso não funciona para mim, não.
Esse tipo de pensamento e de comportamento resistente é uma coisa que pode atrapalhar demais a sua mudança de mindset. Então, você precisa começar essa mudança de mindset se livrando ou ficando bem atento para que você possa mudar esses pensamentos resistentes. Então, toda vez que você se perceber bloqueando o acesso de alguma informação, de algum conceito, de algum hábito, de alguma rotina, falando isso é bobagem, eu já sei, isso não é para mim, isso é difícil, né? Não vou conseguir fazer. Toda vez que você tiver uma resistência assim, você fique atento, porque isso pode significar um bloqueio da sua mente, não querendo exatamente fazer a mudança de mindset que você precisa fazer. Então, quando eu falo como abrir a sua mente, ter cuidado com pensamentos bloqueadores, porque a sua mente está acostumada a um padrão de pensamento, que é o que sustenta o seu comportamento e que leva você a ter resultados indesejados. Você precisa mudar esse padrão. Então, para mudar um padrão de comportamento, você precisa mudar o seu pensamento. Você pensa diferente e aí você consegue agir diferente e aí o seu resultado será diferente. Aqui no Clube Mente de Trader, você vai ter acesso a vários conceitos, técnicas e ferramentas para te ajudar a promover essa mudança. Mas para isso, você precisa abrir a sua mente e se abrir para esse processo de mudança de mindset, ok? Bom, e o terceiro passo aqui para você começar a fazer a mudança, para você entender o processo de mudança é refletir. Todo o desenvolvimento aqui no clube passa por trazer conhecimento e racionalidade, para fazer você refletir, para fazer você se questionar. E é preciso que você coloque o seu cérebro, a sua mente realmente para funcionar por inteiro. E aí eu quero trazer esse conceito de cérebro por inteiro, que é muito importante que você entenda. Nosso cérebro tem diversas partes e cada parte tem uma função. Então, por exemplo, a gente tem lá o cérebro reptiliano ou primitivo, né, que é responsável pelo nosso instinto, que vai fazer a gente ter sono, ter sede, que responde pelas nossas reações automáticas, pelos comportamentos automáticos, né? A gente tem também o sistema límbico, o límbico ou cérebro mamífero, né? Que é responsável por nossas emoções. E nós temos o nosso racional, que é o neocórtex, que é o último a ser formado, né? Dentro do desenvolvimento cerebral, a gente só tem o neocórtex totalmente formado aos 21 anos, e ele é a parte lógica do nosso cérebro, é o racional, é responsável por todas as análises lógicas, por a gente conseguir colocar o nosso raciocínio, o nosso pensamento em uma ordem cronológica. É aquele que tem acesso às informações e decodifica informações e coloca elas em uma sequência lógica. Então, esse é o nosso neocórtex. O que a gente precisa num cérebro por inteiro para a gente ter desenvolvimento? Quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue trabalhar com o cérebro por inteiro. E o que é isso? As diversas partes do nosso cérebro conversam. A gente toma melhores decisões quando a gente pensa sobre nossas emoções, quando a gente se deixa levar pelas emoções quando é necessário, porque o racional fala, não, tudo bem, chora, vai, chora que é melhor, e não ficar segurando aquilo no momento em que precisa chorar, para que você possa tomar decisões não só com base em uma das partes, ou seja,
eu não tomo decisões com base no meu instinto, com reações instintivas, eu não tomo decisões com base só nas minhas emoções, eu tomo decisões com base nos fatos, na análise do que está acontecendo, nas minhas emoções, no meu instinto, de acordo com a situação. Eu vou colocando isso de uma forma em que as partes vão conversando, vão negociando para que eu possa, com elas alinhadas, conversando, conseguir tomar melhores decisões e ter as ações compatíveis com os resultados que eu quero alcançar. Ok? Então, esse conceito de cérebro por inteiro é um conceito que a gente precisa trabalhar nessa mudança de mindset e no desenvolvimento da inteligência emocional. Então, aqui no clube, a gente vai trabalhar isso muito e eu preciso que nesse momento, nessa palestra, eu quero que você se sensibilize, que você entenda que é preciso refletir para você poder começar a interligar as diversas partes do seu cérebro. Um outro exemplo disso é a meditação. Por que a meditação é uma das formas da gente interagir com o nosso cérebro de forma integral, né? Porque você acaba controlando ali, durante a meditação, a sua respiração, o seu estado de relaxamento. E isso é você pegar o seu racional e ir lá conversar com o seu reptiliano, com a parte do seu cérebro reptiliana. Por quê? Porque a respiração é controlada de forma automática pelo seu cérebro reptiliano. E aí você vai lá racionalmente e aí você começa a imprimir o ritmo que você quer. E isso é você criar uma sinapse, é você criar uma ligação ali entre os dois, uma relação entre os dois, que depois, por exemplo, lá no mercado, quando você tiver lá um instinto de partir para dentro do mercado, de se vingar do mercado, achando que o mercado é um inimigo, e aí você age de forma instintiva, você tem já essa sinapse ali aberta, iluminada no seu cérebro, e você consegue fazer ele conversar, e aí falar, opa, não, peraí, eu tenho que seguir meu plano, eu não tenho que agora entrar para dentro do mercado. Então, você vai desenvolvendo essas relações do cérebro por inteiro. Mas não fica preocupado, não, porque você vai ter ferramentas práticas e muito fáceis de usar para que você possa desenvolver essas habilidades e botar o seu cérebro aí para funcionar por inteiro, para conversar, para que você tome as melhores decisões. Nesse momento, eu só quero que você perceba que esse é um passo importante. A reflexão é um passo importante para que você comece a mudar o seu mindset, consequentemente, o seu comportamento. Nessa questão da reflexão, eu quero trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais o questionamento, né? Dar o benefício da dúvida e o quanto isso é importante para que a gente possa transformar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações, que a gente comece a ter comportamentos diferentes. Então, é importante nessa questão de reflexão é se questionar, dar o benefício da dúvida. Não existe verdade absoluta. Isso é uma coisa que você tem que mudar esse conceito. Se você é uma pessoa de verdades absolutas, você comece a questionar isso agora. Não existe verdade absoluta. Nós vivemos num universo relativo. E você vai me ver falar disso algumas vezes. Tá? Então, para você desenvolver um novo mindset, para você começar a desenvolver a sua inteligência emocional, você precisa ter o hábito de questionar. E aí você não pode ter verdades absolutas. Você precisa questionar seus pensamentos, sentimentos, questionar suas decisões, seu comportamento. Será que eu estou me comportando da melhor maneira como trader? Será que esta é a melhor forma de gerenciar meu capital? Será que pensar que o mercado é difícil me ajuda a ser o trader que eu quero ser? Será que é tão fácil realmente tirar dinheiro do mercado? Será que eu não preciso realmente me preparar melhor do que eu estou me preparando? Questione-se. E aí eu queria trazer o filósofo René Descartes, né? Aquele famoso penso, logo existo. Né?
E René Descartes era um filósofo francês que escreveu o livro O Discurso do Método em 1637. E dentro do método Descartes, ele duvidava de tudo, porque ele não aceitava nenhuma verdade. E esse era o primeiro passo para o estabelecimento de um conhecimento em bases sólidas. Então, para ele, ele precisava questionar, né? Ele só não questionava a dúvida, mas o resto ele questionava tudo. Então, dentro desse método Descartes, você questiona as coisas, para que você possa refletir e tenha um conhecimento com base sólida. E aí você pode dizer assim, mas Patrícia, às vezes eu posso pensar e aí continuo pensando da mesma forma. Tá tudo bem. O que acontece? Nem sempre quando você reflete sobre uma questão, após fazer essa reflexão, esse questionamento, você vai mudar. Às vezes você chega à conclusão de que era aquilo mesmo. Só que agora você fica com uma base mais sólida dos seus motivos para se comportar daquela forma, do real motivo para você acreditar naquilo. Você começa a entender se realmente aquele pensamento ele te ajuda, se você precisa realmente dele. Você tem mais embasamento, você está mais seguro de que aquilo realmente é o melhor para você, de que aquilo realmente é a opinião que você quer ter, de que aquilo realmente te ajuda a conseguir os seus objetivos, que aquela forma de pensar é a melhor forma de pensar para você nesse momento que você está. Porque muitas vezes a gente está num momento, está querendo ir para o próximo nível, né? Ou seja, eu quero melhorar a minha renda, eu quero ter uma liberdade financeira, eu quero ter liberdade de tempo, eu quero me desenvolver como trader e ganhar mais dinheiro, eu quero ter uma vida diferente. Mas você tem pensamentos que foram criados lá quando você era criança, não te servem mais para você ir para esse próximo nível. E aí você questionando, você tem dessa base sólida de conhecimento que tanto o Descartes pregava, né? Uma outra coisa que é importante nessa questão do questionamento é você trazer racionalidade para os fatos. Então, assim, para você desenvolver a sua inteligência emocional, para você começar a mudar o seu mindset, você precisa desenvolver esse comportamento questionador, porque é ele que vai te ajudar a entender as suas emoções, a entender os seus comportamentos. Por exemplo, você de repente se vê ansioso, né? Você é uma pessoa que costuma ficar ansiosa nas operações, durante as operações. Então, procura se questionar da próxima vez, espera aí, por que eu estou ansioso agora que eu entrei aqui nessa operação? E aí, desse questionamento, talvez você chegue a... eu acho que é porque eu entrei errado. Ah, mas se eu entrei errado, não seria melhor então eu sair? Aí vem aquela vozinha lá do seu subconsciente. Ah, não, já que você entrou, fica aí. Não sai não, fica aí. Aí, questionamento de novo. Peraí. Mas se a minha estratégia manda eu sair, porque afinal de contas não era nem para eu ter entrado, por que eu vou ficar aqui? Percebe? Questionamento. Benefício da dúvida, sempre ali questionando o que você está fazendo, o que você está pensando, se aquilo realmente está coerente, está condizente com o resultado que você quer, percebe? E aí você vai construindo uma nova forma de pensar, porque ao questionar você traz o seu racional para ali, para a brincadeira, e ele vai trazer uma parte lógica, uma parte coerente, para que você examine aquela situação de uma forma diferente, não emocional, não instintiva, não por hábito, não de forma automática, e sim com uma certa racionalidade ali. E é dessa forma que você vai começando a ficar incomodado com aquele comportamento autossabotador. É fazendo a reflexão sobre ele que ele vai começar a te incomodar e aí você vai ter a necessidade de mudar, vai acabar sendo inevitável a mudança, percebe? Então, o terceiro passo é refletir, questionar, colocar-se sempre ali num comportamento questionador, seja dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do seu comportamento.
Então, é importante que você comece a fazer novas reflexões, né, a partir de novos conceitos, novos conhecimentos, para que você tenha novas conexões cerebrais. E aí você promova essa conversa, esse funcionamento do cérebro por inteiro. E aí, a partir dessas novas conexões, você vai acabar tendo novas atitudes, novos comportamentos e, consequentemente, seus resultados serão diferentes. Então, nesse momento, eu quero apenas que você entenda o quão importante é a reflexão. O como refletir é um passo importante para a mudança de mindset, ok? Bom, e o quarto passo para você começar a desenvolver esse mindset diferente, começar a mudar o seu mindset, começar a ter mais inteligência emocional é experimentar, entrar em ação. Você precisa se abrir a experimentar novas formas de pensar sobre as coisas. Depois de identificar, de tomar consciência, de refletir, você precisa começar a experimentar formas novas de fazer, formas novas de se comportar, formas novas de pensar, né? Num primeiro momento, a gente vai trabalhar muito mais o pensamento, porque é o pensamento que origina a ação, e isso a gente vai ver aí ao longo dos conteúdos do Clube Mente de Trader. Você vai encontrar lá no treinamento básico Mente de Trader, você tem um material que vai te ajudar nessa construção dessas experiências, porque tem vários exercícios práticos e você vai poder seguir, vai começar a experienciar. Mas você precisa entender que experimentar, vivenciar, fazer os exercícios que você vai ter aqui propostos no clube, seja numa palestra, seja no treinamento básico, seja nos mini cursos, não importa. Mas todos os exercícios que estão aqui estão propostos para que você possa experimentar, para que você possa colocar em prática mesmo. Você precisa começar a experimentar novas formas de lidar com velhos hábitos, com velhos comportamentos, para que depois você mude o hábito e mude o comportamento. Mas se você não experimentou nada diferente, você não tem referência para mudar. Isso é uma construção, e essa construção ela pode ser feita pela dor, né? No momento em que você dá um basta naquela situação, ou pode ser de forma racional, pela construção de um novo mindset, pela construção e o desenvolvimento de uma inteligência emocional. E é isso que eu estou propondo aqui, que você desperte para isso. Então, aqui no clube, você vai encontrar técnicas de programação mental, meditação, Ho'oponopono e muitas outras coisas, entendeu? Abra sua mente, lembra que é o passo? Abra sua mente e experimente. Experimente ferramentas, experimente novas formas de lidar com velhos comportamentos para que você possa mudar esse comportamento e começar a ter um novo mindset, começar a ter uma nova forma de se comportar que vai gerar um novo resultado. Então, quarto passo é experimentar. Experimente pensar diferente para fazer diferente. Experimentar, se permitir experimentar, é um passo importante para você começar a mudar o seu mindset, o seu padrão mental, a sua forma de ver as coisas, de ver o mundo. Agora eu quero trazer uma reflexão importante sobre essa questão do desenvolvimento, né? Do seu desenvolvimento, de um novo mindset, que é o seguinte: você quer ir para o próximo nível, né? Você quer ir para um próximo nível de resultados como trader. Para isso, você precisa ir para o próximo nível como pessoa. Você precisa ser a pessoa capaz de ter os resultados que você deseja. Se você ainda não tem aqueles resultados, é porque você ainda não é a pessoa que está preparada para ter aqueles resultados, senão você já teria. Porque o resultado é mera consequência daquilo que você pensa, de como você age, do comportamento que você tem, e aí vai gerar
os resultados. Então, se você não tem os resultados que deseja, você precisa se comportar de uma forma diferente. Então, você precisa estar preparado para fazer o que precisa ser feito, para mudar o que precisa mudar, para ter atitudes diferentes, adequadas àqueles resultados que você quer conquistar. Então, isso você só pode fazer se você mudar. E a única pessoa que pode fazer isso é você. O clube aqui vai te dar metodologia, vai te dar ferramentas, vai te dar conhecimento, mas só você pode realmente aplicar e realmente começar a mudar. Então, você precisa ter essa consciência que o importante para começar esse processo de desenvolvimento pessoal, para começar um processo de mudança de mindset, é você entender que você precisa mudar, você precisa fazer o que precisa ser feito, a menos que você não queira os resultados. Se você quer os resultados, se você quer chegar lá, se você quer operar em alta performance, ter resultados extraordinários, você precisa ser uma pessoa que se comporta em alta performance, uma pessoa extraordinária. Você precisa pensar de forma extraordinária, você precisa agir de forma extraordinária. Então, isso é uma coisa importante, porque é uma tomada de decisão que você vai ter agora, nesse momento. Eu estou te convidando para fazer essa tomada de decisão, para tomar essa decisão agora de que você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Você vai controlar a sua ansiedade, você vai ser mais disciplinado, você vai ter mais foco e atenção, você vai meditar se você precisa da meditação para se concentrar mais, você vai fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar os resultados que você deseja. E isso nos leva ao quinto passo, que é assumir um compromisso. Você precisa assumir um compromisso com você mesmo, agora, aqui. Você precisa assumir o compromisso de que vai se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal a partir de agora. Que você vai desenvolver a sua inteligência emocional, que você vai promover essa mudança de mindset, que você vai fazer as mudanças necessárias, entende? Não basta só você querer, você tem que assumir um compromisso com você, de que você vai colocar em prática, de que você vai mudar, de que você vai agora levar o desenvolvimento da sua inteligência emocional e o desenvolvimento pessoal como uma coisa séria na sua vida, porque você quer dar um basta nos resultados medianos. Você, a partir de agora, vai assumir o controle, a responsabilidade por levar você para o próximo nível. E isso só você pode fazer. Então, esse é um quinto passo importantíssimo de você assumir essa responsabilidade e assumir um compromisso com você de que você vai fazer o que precisa ser feito. Você vai pegar, por exemplo, as ferramentas ali que a gente tem lá no treinamento básico Mente de Trader, tem uma semana inteira lá dedicada às crenças limitantes, por exemplo, a você identificar suas crenças e trabalhar, e tem os exercícios para serem feitos e você vai fazer. E você vai identificar suas crenças e você vai fazer os exercícios e você vai mudar a crença que não estiver te ajudando e vai fortalecer aquela que estiver te ajudando a ser um trader melhor. Então, essa atitude é que é assumir um compromisso. É você pegar lá e fazer o que tem que ser feito. Se você precisa acordar cedo, entendeu? Para estudar o mercado, então você vai acordar cedo e vai estudar o mercado. Você vai assumir esse compromisso com você mesmo de fazer o que precisa ser feito. Bom, então é isso. Eu espero que você reflita sobre todas as coisas que a gente conversou hoje, que você comece a implementar essas mudanças, que você tome consciência, que você passe a refletir, que você se abra para coisas novas, que você experimente coisas novas, novas formas de pensar, novos sentimentos, novas formas de lidar com questões, né? E que você possa, então, assim, assumir um compromisso com você a partir de agora, de que você vai fazer o que precisa ser feito para alcançar os resultados que deseja. Até a próxima!